Uma outra discussão sobre atrito é com o atrito entre um sólido, por exemplo, e um fluido. No caso, nós vamos discutir o atrito com o ar, então a chamada resistência do ar. Né? A resistência do ar ela está associada ao fato de que, quando a gente está se movimentando, a gente, de certa forma, empurra o ar reage empurrando a gente. Então, é como se a gente quisesse ocupar o espaço que o ar está ocupando. E por isso, então, nós sofremos uma força de resistência do ar. Essa é que é a ideia, tá? Bom, ela pode ser obtida para baixas velocidades, quer dizer, velocidades menores ou iguais a 1 metro por segundo, pela expressão kV. Nessa expressão, K é uma constante e V é velocidade. E para velocidades maiores que 1, a resistência do ar é kV quadrado. Né? O K é uma constante e o V é a velocidade. Essa constante K depende de muitos fatores, tá? Mas fundamentalmente está associado à aerodinâmica do corpo. Porque dependendo da aerodinâmica, o corpo vai ter mais facilidade ou mais dificuldade de furar, né, o bloqueio que o ar oferece, ok? E nessa discussão, uma coisa muito relevante é a chamada velocidade limite, que é a maior velocidade que um corpo se deslocando no ar vai conseguir assumir. Então imagina a cena de um paraquedista caindo. Num primeiro momento, ele está exclusivamente sob a ação da força-peso, tá? No momento que a velocidade dele é zero. E, portanto, a resistência do ar também é zero. Mas na hora que a velocidade começa a aumentar, começa a surgir uma resistência do ar. Mas essa resistência do ar, ela vai aumentando conforme a velocidade aumenta. E repara que quando a resistência do ar aumenta, a força resultante entre o peso e a resistência do ar começa a ficar menor. Tá? Porque são dois vetores contrários, a resultante é a subtração dos dois. E quanto maior a resistência do ar for ficando, menor será a força resultante dessas duas forças. O que vai acontecer no momento posterior? Mais resistência do ar, porque a velocidade aumentou. Agora, chega um momento em que a resistência do ar se iguala com o valor do peso. Nesse momento, nós temos uma resultante nula. Então, o corpo passa a se deslocar com velocidade chamada velocidade limite. Quer dizer, ela não vai aumentar mais do que isso. É a máxima velocidade que ele consegue atingir durante uma queda na atmosfera. Tá? Eu posso pensar o mesmo para um movimento de um carro, por exemplo. Se o carro está parado, ele não sofre resistência do ar. No momento que ele começar a andar, né, ele vai começar a perceber uma força de resistência promovida pelo ar. Tá? Mas ela ainda é menor do que a força motriz, aquela que movimenta o carro. Né? E, portanto, a força resultante entre os dois começa a diminuir. Tá? Se eu aumento a velocidade do carro, a resistência do ar aumenta também. E, portanto, a resultante dessas duas forças, a força motriz e a força de resistência do ar, começa a ficar menor. Vai chegar uma hora em que esse carro atinge a máxima velocidade que ele consegue atingir, porque a resistência do ar se equilibra com a força motriz. E aí você não tem mais aumento de velocidade. A velocidade se torna limite, tá? E a força resultante é zero. Então, esse é um detalhe explorado em várias provas de vestibular, a velocidade limite. Então, probleminha da FUVEST aqui. Objetos em queda sofrem os efeitos de resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento dos objetos, de tal modo que após um certo tempo eles passam a se mover com velocidade constante. Olha aí. Para uma partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada a menos bv, sendo v a velocidade da partícula de poeira e b uma constante positiva.
O gráfico mostra o comportamento do módulo da força resultante, ó, a soma das duas vetorialmente, né? A resistência do ar e o peso, no caso, sobre a partícula. Aqui ele chama a força de resistência do ar de FR. Cuidado para não confundir com força resultante. Tá? Não, tá certo. Ele chama de força resultante mesmo, porque é o gráfico da força resultante, perdão. Ele mostra a força resultante em função da velocidade, que é o módulo do V. O valor da constante B em unidades de Newton segundo por metro é alternativa A, B, C, D ou E. Então, ó, no momento inicial aqui, ó, você percebe que a força resultante é dado por 3 newtons, né? 3 vezes 10 a menos 14 newtons, que é exatamente o peso do objeto. A força resultante inicialmente é o próprio peso do objeto. Tá? Agora, conforme ele vai caindo, a velocidade vai aumentando. O que acontece quando a velocidade aumenta? A força resultante diminui. Olha lá. Conforme aumenta a velocidade, a força resultante diminui mais ainda. E vai chegar uma hora em que a força resultante, ó, cai para zero, significando que você tem a velocidade limite. Então, esse 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, que é a velocidade quando a força resultante vale zero, é a chamada velocidade limite. É o momento em que a resistência do ar se equilibrou com o peso. Então, partindo da ideia de que a resistência do ar se equilibra com o peso quando a velocidade é limite, e lembrando que a resistência do ar é dada por BV, ele botou esse sinal de menos para indicar que ela é contra a queda. Né? Então, BV igual ao peso. Então, a velocidade é 1 vezes 10 a menos 4, que é a velocidade limite. E o peso é a força resultante no começo, lá, ó, 3 vezes 10 a menos 14. Então, a constante vale 3 vezes 10 a menos 10 newton segundo por metro. Vamos ver uma outra aqui, ó, do Enem. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição da velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita a aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda? Então vamos lá. Num primeiro momento, né, ele vai cair com o paraquedas fechado. Ele vai ganhar velocidade, mas a resistência do ar vai aumentando também. Então, no certo momento, caindo com o paraquedas fechado, ele vai atingir velocidade limite, que significa força resultante igual a zero. Aí o que acontece quando ele abre o paraquedas? Ele aumenta a área de contato com o ar momentaneamente ou inicialmente, a resistência do ar fica maior. E aí ele começa a perder velocidade. E, portanto, a força de resistência do ar começa a diminuir, porque diminuindo a velocidade, diminui a resistência do ar. Até chegar um momento em que essa força de resistência do ar volta a se equilibrar com o peso. E você passa a ter uma nova velocidade limite, né, que vai fazer com que o cara chegue ao chão sem sofrer nenhum dano físico. Então, dos gráficos apresentados, o que mais pode retratar a situação proposta é o gráfico da letra B. Num primeiro momento, a força resultante vai diminuindo até chegar a zero. Depois ela inverte sentido, ela fica maior do que o peso, né? A resistência do ar é maior que o peso. Então ele começa a sofrer força resultante no sentido contrário, e por isso ele vai parando, perdendo velocidade, até chegar novamente numa resultante nula,
onde a velocidade dele volta a ser constante, mas com valor bem menor do que era antes de abrir o paraquedas. Então, alternativa B de banana. E por último aqui, ó, uma questãozinha da Federal Fluminense. O paraquedas é um aparelho que se destina a diminuir a velocidade de queda de um corpo. Sua utilização data do fim do século XVIII, passando a servir para suavizar a queda de cargas e homens em locais estratégicos. O gráfico a seguir representa a componente vertical da velocidade em função do tempo, de uma carga acoplada a um paraquedas e abandonada no instante t0 igual a zero de um avião em pleno ar. Sabendo que o conjunto cai submetido apenas à força-peso e à resistência do ar, e que T2 é o instante em que o paraquedas se abre, relacione a intensidade da força de resistência do ar, Fr, à força-peso, nos trechos do percurso compreendido entre os instantes T0 e T1, T1 e T2, T2 e T3, T3 e T4, utilizando sinais maior, menor ou igual. Bom, então você vê que no primeiro momento aqui, ó, ele está ganhando velocidade vertical. Isso quer dizer que o peso está maior que a resistência do ar. Então, entre o instante T0 e o instante T1, a velocidade aumenta porque o peso é maior do que a resistência do ar. Aí ele entra numa de velocidade constante entre T1 e T2. O que aconteceu aqui? Aqui a força resultante se igualou, chegou a zero. Então a força peso e a resistência do ar se igualaram. Em seguida, olha como a velocidade vertical cai. Qual o significado disso? É que quando ele abriu o paraquedas, a área de contato aumentou, a resistência do ar fica maior que o peso e começa a brecar esse corpo. Por isso, durante os instantes, entre os instantes T2 e T3, a resistência do ar é maior que o peso. Ele está brecando e a velocidade dele está diminuindo. Mas você viu que depois volta a ter velocidade constante, significando então que entre T3 e T4 nós voltamos a ter força resultante igual a zero. Ou seja, a força de resistência do ar e a força peso se equilibraram. E dessa maneira, então, a resistência do ar é igual ao peso. Galera, então, depois nós fazemos mais probleminhas aí. Um abraço.